Olha, em entrevista à CNN, o deputado federal Nicolas Ferreira falou que não merece a cassação de seu mandato após o discurso em plenário de peruca sobre mulheres trans. Nicolas foi acusado de transfobia pela fala. Ele ainda acusou a esquerda de censura. Vamos ouvir esse trecho. Eu acredito que todas essas acusações não passam aí de uma mera histeria coletiva e narrativa. Hoje, infelizmente, você dizer a verdade é quase que um ato revolucionário, né? O meu mandato ele é tanto propositivo quanto combativo. Acredito que, assim como qualquer outra pessoa, eu tenho o direito de lutar por aquilo que eu vejo que é o correto. Na verdade, o que a esquerda está tentando fazer é realmente caçar a palavra, censurar, e eles querem utilizar da cassação, eles querem utilizar da instrumentalização da censura para poder calar seus opositores. Nicolas Ferreira disse ainda que a esquerda quer fugir do debate. Confira. Você não pode tocar no assunto que, mais uma vez, fogem do assunto porque diz respeito ao banheiro, de um homem entrar ali no banheiro feminino, de homens biológicos competirem em competições femininas. Foi isso exatamente que eu denunciei. Quando você discorda deles, você é taxado automaticamente de transfóbico, de homofóbico, de fascista, de machista e um monte de ista. Por exemplo, se você pega esse princípio de aquilo que eu me sinto, eu me torno, você vai abrir um leque gigantesco para demais problemas. Por exemplo, em concursos públicos, o discurso ele é muito amplo e a esquerda, basicamente, ela não quer discutir os temas importantes. Muito bem, o que o Nicolas não fez nessa entrevista e que ele fez na Câmara dos Deputados foi colocar uma peruca, dizer que ele agora era a deputada Nicole, começou isso que ele agora chama de debate de uma maneira que obviamente gerou toda essa repercussão negativa. Como é que você avalia? Pois é, Felipe, mudou um pouco a atitude, está focando o tom, mudou, não tem tanto deboche, não tem deboche, mas ainda tem ali um pouco de, não são homens que entram no banheiro, né? Sabe, eu acho um pouco de um desrespeito. Eu acho que talvez o Nicolas pudesse conhecer. A gente está vendo aí as imagens do discurso que ele fez na tribuna da Câmara dos Deputados, em tom bem diferente dessa entrevista à CNN. Talvez se ele conhecesse uma mulher trans que passou pelo processo de transição, ele talvez entendesse que não é um homem que botou uma peruca e está dizendo que é mulher, não é assim que funciona. Eu conheço, é dura, a transição é longa, é complicada, é batalhada, porque tem que falar com a família. Imagina a confusão que isso acontece. E não é, como ele está caracterizando, na minha opinião, não, é um homem, e aí seria um criminoso, né? Um homem que bota uma peruca, que diz que se sente mulher para entrar no banheiro de mulheres. Aí é criminoso, mas não é isso. Ele está mal caracterizando o que é ser uma mulher trans. Não é isso. E mulher trans, de novo, eu falei isso outro dia, já existe há quanto tempo? Desde que a humanidade existe. Desde que a humanidade existe. E frequentam banheiros. E não havia tanto problema, isso que eu quis dizer no outro dia, que talvez não tenha sido entendido. Não havia tanto problema nisso. Isso foi problematizado agora, e é um problema grave, não tem dúvida, para quem sofre esse tipo de discriminação. Mas essa discriminação de banheiro surgiu muito mais recentemente. Então, eu acho assim, é legal esse debate, para entender melhor o que é o dilema da pessoa que está fazendo uma transição de gênero. E isso é uma coisa que todos que entenderem melhor vão começar a ter, acredito, uma menos discriminação, Felipe. Agora, só para completar, eu não acho que ele deva ser cassado. Eu disse outro dia também que se alguém viesse com um discurso e atitude parecidas com um amigo meu na minha casa, falar com aquela atitude que ele teve no plenário, ia ouvir pra caramba de mim. E ouvi muito, né? Inclusive o que eu estou dizendo aqui, mas eu não expulsaria da minha casa. Eu não falaria, agora você não pode falar, cara, ouça mais, aprenda mais, porque você está sendo discriminatório, entendeu? Mas eu não diria que agora tem que expulsar, ele tem que sair da Câmara porque cresça, seja menos moleque. Cresça. Raquel. Bem, ele não é um moleque, né? Ele é deputado. E ele cometeu um crime no plenário da Câmara Federal. A pena para ele seria de cassação de mandato se tivéssemos um Congresso Nacional menos corporativista. O que eu acho interessante nessa entrevista do deputado Nicolas Ferreira é que ele usa o mesmo estratagema que se utiliza sempre nesse tipo de debate, é se esconder atrás desse argumento
fajuto da censura. Porque ele comete um crime, né, de ataque, um crime de racismo, transfobia, fala um monte de barbaridade na Câmara e aí vai dizer que está sendo censurado. Não, eu estou sendo censurado pela esquerda, eu não posso falar aqui o que eu quero. Não, você não pode ficar cometendo crime. Na sua avaliação, ele está posando de vítima. É crime. Não, ele está distorcendo o debate. Isso foi feito na questão dos acampamentos do Exército, isso é feito quando se dizia, não, eles têm o direito de ficar ali pedindo golpe militar, liberdade de expressão. Isso é feito recorrentemente por esse grupo de extrema-direita no Brasil. Distorce o debate de liberdade de expressão, diz que estão sendo censurados, quando o que eles estão fazendo é cometendo crimes. Qual é a sua avaliação, João? Nicolas, você merece sim a cassação do seu mandato. E o problema da fala dele, Felipe, não foi porque na entrevista ele diz, porque a questão do banheiro, a questão do esporte, a fala dele não era sobre isso. Ele tem todo o direito do mundo, eu inclusive adoro debater esses temas também, temas mais culturais, sociais, da mudança da sociedade. Todas as posições são legítimas, não? Qual banheiro a pessoa trans deve usar? Qual categoria de esportes ela deve competir? Como é que deve ser a organização dos presídios? Eu tenho minhas opiniões sobre todos esses temas e são temas legítimos de se debater. Mas a fala do Nicolas não foi, a fala dele na tribuna, né? Não foi sobre isso. Primeiro ela teve o elemento do deboche, do desrespeito, que já era gravíssimo. Agora, ela foi além disso. Ela foi uma fala que nega a existência de uma minoria vulnerável. Ela foi uma fala que demoniza uma minoria vulnerável. É simples. Para ver essa questão é simples. Basta trocar a categoria, o tipo de minoria. Se fosse cristãos, esses judeus estão tirando seu espaço, eles querem impor que o culto deles é válido também e não é. Alguém teria dúvida do que se trata? Se fosse brancos, os negros querem tirar o espaço de vocês, eles estão querendo se impor, sem o mérito. Alguém teria dúvida de que trata racismo? Mas não teria a menor dúvida. Por quê? Porque ele não estaria, por exemplo, na questão racial, ele não estaria discutindo cotas raciais, o que é legítimo. Ele estaria demonizando toda uma minoria vulnerável e, no caso das pessoas trans, inclusive, negando a existência delas, negando o mero direito mais básico, que é, na prática, infelizmente, Hélio, eu acho que o passado das pessoas trans no Brasil não era tão mais positivo assim, é porque hoje é mais discutido. Então, de fato, no nível do discurso tem um enfrentamento um pouco maior. Mas a história das pessoas trans, no nosso país, mas na verdade no mundo inteiro, é uma história de que era quase aceitável a violência aberta contra essas pessoas na rua. A gente vê vídeos disso até hoje em dia, e antigos também. Era um mundo no qual era impensável, e em grande medida continua sendo impensável, de uma pessoa trans conseguir um emprego normal em qualquer empresa. Porque a única opção que sobrava era a total marginalidade da prostituição. Então, essa é a realidade da qual a gente parte. Uma realidade na qual pessoas trans, especialmente mulheres trans no nosso país, mas têm uma expectativa de vida que não chega a 40 anos, que estão sujeitas à violência, à doença, à marginalidade, ou apagamento total, ou quando não é para ser apagado, ao deboche ou à violência. Essa é a realidade. E ele pega esse grupo e não só ele discorda de uma pauta ou de outra, como ele demoniza. Ele fala que é um grupo mal intencionado, que está querendo roubar espaço dos outros. Não, esse tipo de fala não é aceitável no Congresso Nacional, por isso o deputado Nicolas não tente mudar, não venha reformular o que você falou, não venha fingir, fez um discurso de ódio em plena Câmara dos Deputados e merece a cassação, portanto. E me corrijam se estiver errado, ele em nenhum momento se disse arrependido ou pediu desculpa por ter colocado a peruca, por ter se dito ali simplesmente a deputada Nicolas, por qualquer tom que ele próprio tenha refletido como inadequado. Ele está defendendo absolutamente tudo que ele fez e se escorando em debates, como a gente colocou em todas as vezes em que essa pauta veio ao programa, que são legítimos, em que é possível ter uma posição, mesmo que o espectador, mesmo que aqui na bancada haja discordância sobre determinada posição, debate sobre banheiros, debate sobre presídios, debate sobre categorias, torneios esportivos, tudo isso existe e é possível se posicionar de uma maneira respeitosa. Ele se escora nisso para defender aquilo que repercutiu mal no seu ato
na tribuna da Câmara. Em nenhum momento, repito, ele parece se arrepender, ele parece, na verdade, ter se utilizado daquilo para chamar a atenção e continua aí ganhando os holofotes, explorando essa atenção que está sendo dada a ele. Felipe, olha a nossa tarja, histérica é a sociedade. Exatamente. Só esclarecer uma coisa que o Joel falou, eu queria dizer em frequentar banheiro, não estava dizendo que o estado de não tinha problema. Mas eram os banheiros da marginalidade, concorda? E não um banheiro, mas era um banheiro dos feminino, espaços que sobraram. Um banheiro feminino que ia lá e que não tinha grandes problemas. Eu não estava me referindo na sociedade, claro que havia problemas na sociedade. Eu estava me referindo à questão dos banheiros especificamente. Gabriela Araújo, a Tarja está perguntando, as acusações são histeria coletiva, como diz o Nicolas? Olha, eu fico assim cada vez mais surpresa com a cara de pau dele e como ele está debochando, ele está debochando da sociedade, na verdade, porque o fato de ele não ter pedido desculpas e ainda ele falar que é uma histeria coletiva, né, as pessoas se sentirem ofendidas com um crime, com um discurso de ódio cometido na tribuna da Câmara dos Deputados, e ele chama isso de histeria coletiva, isso chega a ser, assim, afrontoso. Me parece que ele está testando mesmo os poderes. Ele não pediu desculpas e ele continua reiterando o discurso dele. Essa entrevista que ele deu para a CNN, ele não reconhece as mulheres trans como mulheres. Ele continua chamando essas mulheres, que são mulheres, como homens. Ele continua violentando essas mulheres cada entrevista que ele dá, cada vez que ele reitera tudo que ele falou lá no púlpito na Câmara Federal. Então, não adianta, e ele falar que a liberdade de expressão não é salvo-conduto para cometer crimes. Discurso de ódio, incitação à violência contra mulheres trans, porque a partir do momento em que ele fala elas estão querendo pegar o nosso espaço, ele está incitando, né, a sociedade, a população a se voltar contra as mulheres trans como se elas fossem inimigas, né? E continua chamando essas mulheres, não reconhecendo essas mulheres na sua dignidade e na sua humanidade. O que me preocupa é se a Câmara vai reconhecer esse discurso de ódio como um crime e vai punir como um crime que ele é, ou se a gente vai ter que se socorrer ao Supremo Tribunal Federal, porque vai ser muito constrangedor, né, ver esses deputados, essas deputadas que estão ali passando pano para um tipo de atitude como essas, né? A gente está sendo super rigoroso no combate aos atos antidemocráticos, no combate aos atos golpistas, mas você discursar transfobia no parlamento, o que acaba atingindo uma grande parte da população, repercutir isso nas redes sociais, isso é um crime contra a democracia também. É um crime contra a humanidade. E outra coisa, ele continua divulgando isso nas redes sociais, viu? Hoje a Erika Hilton entrou com uma ação pedindo para que ele retire das redes sociais, para que ele seja suspenso das redes sociais ou que ele seja impedido de continuar repercutindo esse discurso de transfobia nas redes sociais, que é o que ele está fazendo. E eu quero saber se o Supremo Tribunal Federal vai agir com ele com a rigorosidade que ele merece, tal qual fez com o Daniel Silveira. Porque na hora de proteger a própria casa, ele foi eficiente. Então vamos proteger a sociedade. Uma sociedade que tem que ser justa, igual, solidária e não discriminatória. Agora, Hélio, o caso do Arthur Duval, por exemplo, aqui na Lesp, em São Paulo, quando ele lá, em meio à guerra do Putin contra a Ucrânia, disse que as ucranianas são fáceis porque são pobres, ele acabou cassado. Agora, tinha um contexto político que sempre pesa na hora dessa votação. Claro que cada cidadão tem a sua opinião sobre cada caso, mas tem um contexto político, né? Porque é um julgamento feito por políticos. O Arthur Duval, ele tinha muitas inimizades, ele tinha muitos rivais, muitos opositores políticos dentro da Lesp e não conseguiu se segurar. É óbvio que a repercussão negativa pesou para que os parlamentares dessem os seus votos e cada um fez a sua avaliação moral em relação àquele episódio, como fará se isso vier à votação no plenário, no caso do Nicolas. Mas tem o peso ali, vai ter mais gente aliada, mais gente oposicionista, porque isso conta também, não é tudo, mas conta. Eu concordo 100% com você. Eu vou me ajuda a lembrar. Na mesma época, teve um outro deputado na Lesp que apalpou uma mulher. O Fernando Cury. E teve uma suspensão apenas, uma coisa mais branda, enquanto o Arthur foi cassado. Uma coisa, eu considero que o que o Fernando, né, fez foi muito pior. Então, isso demonstra o que você está dizendo, Felipe, que o contexto político pesa muito nesse tipo de decisão, principalmente porque é uma instituição
política, né? O Congresso Nacional que vai decidir o destino dele. Sem dúvida vai pesar. Mas eu sigo da opinião de que ele é mandatário, ele tem direito de falar o que ele quiser, e acho que ele vai sofrer as consequências, está sofrendo todos os dias as consequências de ter feito o que ele fez. Eu mesmo critiquei muito, mas eu não acho que ele deva ser cassado, nem ter sua palavra censurada, nem ter sua rede derrubada, nem qualquer coisa do tipo. É importante que a gente saiba o que ele defende, para a sociedade decidir como reagir a isso. Ponto. E façamos a comparação dos dois casos, né? O Arthur Duval, que tinha frases ali grotescas, nojentas mesmo, mas numa comunicação privada, né? Que ele fez ali, que foi interceptada e acabou vazando. Ele foi cassado por essa comunicação que tinha uma expectativa total de privacidade. Nicolas Ferreira fez um discurso, também asqueroso, mas um discurso na tribuna do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, no exercício do seu mandato, público, para todos. Um discurso que uniu um deboche de profundo desrespeito, inclusive com deputadas trans ali, e segundo, um discurso que, para além do deboche, que mesmo sem peruquinha continuaria igual, um discurso que foi literalmente um discurso de ódio. É muito mais grave. Raquel, arriscaria qual é a tendência dentro da Câmara dos Deputados se pintar uma votação como essa, pela cassação ou não do Nicolas? O que está mais forte? O bolsonarismo teria condições de conter uma cassação? Você acha que não, que se pautar ele acaba sendo cassado? Não, primeiro que não vai pautar, não vai ter votação nenhuma, Felipe. Você só lembrar do tweet do presidente Arthur Lira dizendo que ele merece a minha reprimenda pública, como se ele fosse um menino. E a manifestação do Valdemar da Costa Neto, presidente do maior partido da Câmara, o dele, praticamente elogiando o Nicolas Ferreira. A despeito dele ter cometido um crime no plenário do Congresso Nacional, porque é disso que se trata, é um crime. Né? Não é liberdade de expressão, não é o posicionamento dele, as posições que ele defende, ele não estava fazendo um debate sobre determinado tema, não, ele estava fazendo um discurso de ódio, discriminatório, um crime, usando a casa do povo para cometer um crime contra uma minoria. A despeito de tudo isso, a gente está assistindo ao corporativismo de sempre do Congresso Nacional e, infelizmente, eu não tenho nenhuma expectativa do contrário. E a disfuncionalidade da Comissão de Ética já vem de longe, né? A omissão deliberada, ela a falta é a direita e a esquerda. De parlamentares, à direita ou à esquerda, para votar, para avaliar se houve quebra de decoro. Em diversos casos, já exibi vídeos no dia da votação em que não aparece ninguém. E aí você tem casos à direita, casos à esquerda e fica aquele corporativismo parlamentar de, olha, não vou caçar o seu, você também não caça o meu, vamos deixar isso para lá. Mas às vezes tem um caso que rompe essa bolha, tem uma grande repercussão negativa pública, eventualmente pode ser pautado, mas agora eu deixo nunca a tendência também. Maior. Eu deixo a pergunta. O Hélio mencionou que talvez ele tenha aprendido a lição, né? Eu não sei, viu, Hélio? Não, eu não falei que ele tenha Porque ele foi muito criticado, talvez ele... Que eu acho que ele tem que sofrer essa crítica. Então, mas eu não sei se isso que ele, entre aspas, sofreu até agora, se deve ter mudado um pouco ele, ou pelo contrário, ensinou que, ganhei holofote, estou no centro, falei justamente o que eu queria, funciona, vou fazer ainda mais. Mas eu não disse que ele aprendeu a lição. Entendi. Não falei nada disso, não. E lembrando, o deputado lá da Lesp, então ele apalpou uma mulher e ganhou férias remuneradas de 6 meses. Então, é uma coisa bem, né? 2 pesos, 2 medidas.